Então, vamos, por exemplo, chamou-se, e eu rejeito muito, especificamente o termo, das chamadas pedaladas. A forma de pugnar esse item baseia-se na ideia, no conceito de operação de crédito. Se trata de uma operação de crédito vedada pela lei. Eu não vou aqui socorrer-me daquilo que usualmente se tratou de o governo só se defende porque todo mundo fez. Não é esta a questão, isso é uma simplificação e uma forma de falsear o debate. O que o governo fez foi executar uma relação contratual em que havia cláusula expressa e que, cláusula esta, mesmo tendo examinada pelas auditorias, nunca foi impugnada. Por quê? Não existe, senhores ministros, senhor relator, meia operação de crédito. Não existe aqui, assim como não existe meia gravidez. Ou bem, a admissão de períodos negativos junto aos bancos é admissível, com limites, e a presidente da República teve a compreensão, e eu trouxe, pelo menos há 2 meses atrás, nesse tribunal, esse debate de como é que nós poderíamos estabelecer a trava, e o governo, desde o início, nunca recusou-se a este aperfeiçoamento, que resultou no decreto adotado pela senhora presidente da República, exatamente para estabelecer travas objetivas de tempo, decreto 8535, para que essa sistemática fosse melhor controlada. Porque, de fato, eu compreendi que o tribunal tinha razão e preocupação quanto à exposição, mas a exposição não estava errada. Não estava errada a crítica da exposição. Mas mesmo essa exposição, mesmo em 2014, a Caixa Econômica Federal não foi prejudicada ou se tornou credora da União. Ao final de 2014, na apuração desses repasses que foram objetos, a Caixa pagou para a União 141 milhões de reais. Eu não conheço nenhuma operação de crédito de cheque especial que o banco me pague quando eu uso o cheque especial. E é este o conceito que impõe o limite. E o tribunal admite. O tribunal admite, como admitiu no acordo, ministro Múcio, que períodos pequenos são admissíveis. Mas período pequeno, então, não é operação de crédito? Como é que eu estabeleço isso em relação ao conceito que a lei de responsabilidade fiscal estabelece? Esse é o conceito jurídico discutido. Não se questionou nunca, e não se questiona nunca, uma violação ao contrato, mesmo tendo cláusula que admita períodos negativos. Em relação à equalização, senhor relator, a equalização é um mecanismo de subvenção do Estado, previsto em lei, previsto na nossa legislação financeira e aplicado reiteradamente em diversas operações, fundamentalmente o mais comum, as operações agrícolas, o crédito chamado crédito agrícola. E nessas operações, o que é mais grosso, se questiona o PSI, que possui uma trava de 24 meses para iniciar a equalização, mas temos outras operações que sequer trava tem. E mesmo assim, o governo esse ano está adotando portarias pelo Secretaria do Tesouro Nacional para estabelecer essas travas de forma mais objetiva, porque você não tem uma identidade absoluta entre o início da operação, da contratação da operação e o início do pagamento. Existem carências, ministro Benjamin, carências de tempo que chegam, no caso do PSI, a 108 meses, em que a pessoa tomadora do crédito inicia a pagar essa operação apenas nesse 78º mês. E o mês assim o governo inicia a pagar a equalização do 24º. Mas mesmo assim o governo adotou portarias e vem adotando para todas as operações um prazo de equalização que corresponde ao 6º mês após a apuração semestral que se faz desses contratos. Essa é uma forma de limitar, de organizar, e aí atendemos objetivamente as próprias preocupações do tribunal. Mas isso não torna essa operação
que continua sendo uma subvenção e continua sendo um crédito, porque nem todo crédito de banco é crédito, operação de crédito. O banco tem créditos financeiros que não são operação de crédito. Esse é um deles, pelo qual ele vai iniciar essa depuração. O segundo ponto, que tem sido muito bem, são os decretos. Os decretos de contingenciamento, os decretos de abertura de crédito, realizados no ano passado, ao final do ano passado. Primeiro, o decreto de contingenciamento é um decreto que está baseado na previsão, na estimativa que o governo está no resultado. Você apura o resultado fiscal, a meta fiscal, no dia 31 de dezembro de cada ano. E esse é o entendimento que o Tribunal de Contas tomou em 2009. Durante este período, durante o ano, o governo faz diversas estimativas. E essas estimativas consideram elementos econômicos, elementos fiscais e elementos jurídicos no processo. No caso específico, o governo, em 2014, ao adotar o decreto de contingenciamento, ele considerou o fato de que havia uma alteração de meta, na mesma forma que havia em 2009, e o TCU validou expressamente, de que essa meta ia ser alterada. E baseado no que ele tomou essa decisão? Porque a Comissão Mista de Orçamento já tinha aprovado um relatório nesse sentido. Havia uma certeza razoável da aprovação dessa alteração de meta, que, aliás, aconteceu 15 dias depois da aprovação. Portanto, o governo não foi temerário. Mais que isso, o governo teve a cautela de reter, pela alteração de meta, ao invés de, não poderia e não teria como contingenciar os 30, o valor integral, 29 milhões mais os 10 milhões, ele teve a cautela não só de não liberar financeiramente os 10 bilhões que seriam disponibilizados caso houvesse a alteração da meta. Por quê? E aqui vem uma coisa mais absurda, usado do argumento da representação, que isso foi uma ameaça ao Congresso. Quando o governo se retém o valor, procurando dar a ele, e a preocupação de garantir ao efeito fiscal, isso torna uma ameaça. A ameaça maior seria o governo trancar 29 bilhões, além dos 10, para impedir o processo de execução orçamentária, que estaria absolutamente travado pela realidade econômica daquela época, daquele momento, que foi agravado no final do ano pelas mudanças econômicas, como queda acentuada dos commodities, que é crise, do ponto de vista do dólar, aumento do dólar e assim por diante, que já foram apresentados a Vossa Excelência. E a mesma coisa se dá em relação aos decretos suplementares. Os decretos de orçamentários foram adotados dentro do que aqui a lei prevê. E aqui, senhores ministros, não há, e senhora ministra, me perdoe, aqui não há nenhuma violação da meta fiscal, porque o controle da meta fiscal se dá pelo financeiro, não pela autorização orçamentária. E o decreto, ele remanejou despesas obrigatórias, que não são contingenciáveis, ele suplementou despesas obrigatórias, que não são contingenciáveis, não estão no limite, e, quando se tratou de despesa discricionária, teve o cuidado de reter, de impedir a sua execução, a sua disponibilidade financeira, para aguardando a movimentação da decisão do Congresso em relação à mudança de meta. De novo, é artificioso, perdoe-me a palavra, artificioso achar que isso se trata de uma violação da lei de responsabilidade fiscal e da lei de diretrizes orçamentárias. Não se trata. Não se trata. Senhores ministros e senhora ministra, o processo
aqui o último ponto se trata de uma suposta violação da não atendimento das metas, como indicativo dessa violação, o não atendimento, uma demanda do Ministério do Trabalho e Emprego em relação ao seguro-desemprego em termos de suplementação. Primeira coisa, essa demanda, esse estudo, não estava compreendido como uma decisão, compreensão definitiva. Havia discussões em relação ao próprio estudo dentro do governo. Segundo, não havia, naquele momento que o estudo era, necessidade ou falta de disponibilidade orçamentária ou financeira para a execução do seguro-desemprego. Terceiro, o governo estava tomando várias medidas para permitir, para viabilizar o resultado fiscal. E eu vou citar uma, porque se usou isso aqui como argumento, inclusive do conteúdo eleitoral, que isso demonstra a intencionalidade eleitoral. O governo, em maio daquele ano, retirou do Bolsa Família 2 milhões de famílias. Retirou do Bolsa Família 2 milhões de famílias. Ele teve a coragem, no ano eleitoral, de fazer um ajuste num tema tão caro, tão difícil como Bolsa Família. Essa decisão, exatamente por ser corajosa do ponto de vista de execução, mostra a preocupação. E ele tirou por quê? Por ajuste, por avaliação de cadastro, e teve o necessário revisão que foi feita. Mostra que o governo não estava focacionado para a questão eleitoral. Senhores, e por último, senhores ministros, só para citar que questão das estatísticas fiscais. Aqui, senhor Procurador-Geral, é reiterada a jurisprudência, entendendo que a competência do Senado Federal, nem do Tribunal de Contas, nem do governo federal. O governo comunica todo ano essa apuração. E aí não houve, como se propõe dizer, uma afiliação dessa metodologia. Por quê? O governo opera, e sempre operou, e a metodologia é uma das mais validadas e aceitas no mundo inteiro, a metodologia do Banco Central, elogiadíssima internacionalmente, ele opera pelo regime de caixa. E os bancos operam pelo regime de competência. Exatamente essa discrepância faz que haja, aparentemente, um crédito que não é operação de crédito, não é empréstimo, não é mútuo, mas um crédito financeiro de banco em relação ao Estado, mas não trata disso de mútuo, mas de uma obrigação legal financeira, que o banco tem direito. Aliás, nós temos até hoje o tema do FCVS, que retroage a 1991, que exige inovação e que é objeto de constantes discussões no governo, fora do governo, no Congresso, inclusive no próprio tribunal. Senhores ministros, chegando ao final do meu tempo, quero dizer às suas excelências, e aqui eu registro, que esse tema ele adquiriu, infelizmente, senhor presidente, um contorno excessivamente político. Esse é um debate profundamente técnico. Eu acho que nós, todos, eu sou um servidor de carreira de mais de 20 anos, assim como os senhores que também estão no exercício da função pública, como servidores que são, nós vivenciamos um debate que extrapolou e muito o debate técnico. Ele confundiu o debate técnico. Ele misturou o debate técnico. E essa mistura, essa confusão, algumas não intencionais, muitas intencionais, em última análise, acabam prejudicando a apuração mesmo do resultado, do ponto de vista da conclusão desse processo. Eu acredito, senhor relator, concluindo aqui nos 3 segundos que me faltam, senhor presidente, eu acredito que o Tribunal de Contas tomará a sua decisão, eu a respeito, ela será objeto da própria Comissão Mista de Orçamento, será objeto, mas o que não pode, e aqui não pode, é artificiosamente transformar isso num movimento de cassação de mandato presidencial. Isso se torna um escândalo da República. Senhor presidente, infelizmente, alguns não gostam de ouvir o que tem que ouvir.